Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais um bate-papo, né? Mais uma reflexão. E o assunto de hoje vai ser os nossos erros e os nossos acertos. É um tema assim um tanto complexo, um pouco até difícil de se trabalhar, né? Porque quem de nós não tem erros, mas também temos alguns acertos, né? Não podemos nos classificar como somente erros. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos cerrar os nossos olhos para que possamos fazer a nossa abertura. Nessa nossa abertura, nós vamos nos desligar de tudo à nossa volta. Temos uma música de fundo para que possamos deixar o nosso espírito mais sereno, ficarmos mais calmos, respirar profundamente. Pensar na figura maravilhosa do nosso querido Mestre Jesus, dos mentores da espiritualidade, que nos assiste a todo instante nessa nossa jornada, nessa nossa luta, que estão constantemente nos intuindo a fazer o melhor, a corrigir as rotas do nosso caminho. A eles nós agradecemos este momento, esta oportunidade. Agradecemos a Maria, mãe do nosso querido Mestre, a Jesus, esse irmão maior, a Deus, Criador de todo o universo. Nesse instante, vamos mentalizar um pouquinho de uma cor verde muito suave, que como uma chuva de energias caem sobre nós, limpando todo o nosso perispírito, suavizando o nosso ser, deixando-nos um pouco mais tranquilos. Pensando agora, imaginando uma cor azul muito suave, nos dando paz, tranquilidade para nós e para todo o ambiente onde nós estamos nesse instante. E assim, nós agradecemos a espiritualidade desse momento e pedimos permissão para dar início a esse nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. Pois é, erros e acertos. Quando preparamos esse pequeno bate-papo, nós percebemos que falar sobre erros e acertos seria muito difícil se nós não fizéssemos pensando no processo reencarnatório. Porque falar de erros e acertos sem a reencarnação, os erros seriam punições, os acertos seriam parabenizar, e não sairia disso, porque nós estaríamos vendo as coisas de um ângulo sem muita profundidade. Os nossos erros, assim, por que alguns vão ter mais erros que acertos? Outros vão ter mais acertos do que erros?
A palavra erro aqui foi usada como um pouco pesada, sem dúvida. Podemos substituir a palavra erro por lições que precisamos aprender, por aprendizado nas nossas ações. E como acerto, vamos colocar como atitudes éticas e construtivas. Como acertos, vamos colocar tudo aquilo que venha beneficiar o nosso espírito, que venha a ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então, erros e acertos, vamos amplificar isso, né? Hoje em dia é muito comum se usar uma palavra mais chique, vamos maximizar, né? Essas duas palavrinhas muito pequenas. Mas o que nós chamaríamos de erros ou atitudes que nos leva a algum, vamos dizer assim, algum ensinamento, algum aprendizado necessário, esses comportamentos não muito elegantes, eles não foram construídos nesta existência. Eles fazem parte já de toda uma bagagem que nós temos de outras encarnações. Então, quando nós temos uma expressão egóica, quando nós temos uma atitude egoísta muito forte, um orgulho, uma prepotência, ou uma atitude nada elegante, sem dúvida nenhuma, tudo isso está enraizado no nosso ser por ter absorvido isso ao longo de muitas e muitas encarnações. Alguns desses comportamentos inadequados, eles vão ser corrigidos, outros vão sendo desenvolvidos, vamos falar assim. Mas o que é importante é que a cada encarnação nós vamos tendo a oportunidade de pôr esses comportamentos não muito felizes em xeque. Vamos tendo a oportunidade de verificar que aquela forma que eu estava agindo não está beneficiando o meu espírito, o meu ser. Aquilo, muito pelo contrário, está me dando problemas, está me acarretando um peso que eu preciso eliminar. Como eliminar? Quando você tem a completa escuridão, a luz de um fósforo aceso dá uma diferença enorme. Quando estamos repletos de atitudes não muito elegantes, na medida em que vamos lutando para a correção, nós vamos criando um novo aura em nossa volta, vamos criando uma nova energia que vai se formando em nós. Durante muitas encarnações, era muito satisfatório para nós, era muito interessante para nós as atitudes egóicas. Vou pegar um exemplo. Ao ler o Evangelho há um pouco tempo atrás, caiu uma lição sobre o duelo. Aí quando eu li aquela lição, poxa, mas duelo, nos dias de hoje, ninguém sai na rua, um numa ponta da rua, outro na outra ponta da rua para duelar, para ver quem saca primeiro a arma, ou cada um com uma espada que vai lutar para salvar a honra. Ou seja, o duelo dessa forma clássica, ele não faz mais parte da nossa vida. Mas nós continuamos tendo dentro de nós o duelo do egoísmo, do orgulho ferido. Nós continuamos dentro de nós atacando porque feriu nossa suscetibilidade. Então nós vamos atacar o outro
agora não mais com a espada e nem com a arma de fogo, ainda pode ser que ainda tenha quem faça isso, mas nós vamos atacar com palavras, vamos atacar com atitudes menos dignas para satisfazer a nossa honra. Não é verdade? Então, na medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos percebendo que muitas dessas atitudes não soma nada na nossa vida, muito pelo contrário, nos cria uma série de dificuldades. Então esses erros que nós, vamos usar essa palavra, mas pode ser substituída, como eu disse no começo, por uma infinidade de outras palavras mais eficazes, eu usei essas duas porque chamam mais atenção, elas são então resultado de todo um processo que nós vamos adquirindo ao longo das encarnações. Porque lá atrás, quando eu estava falando agora do duelo, nossa, era uma coisa, não é uma questão de honra, duelar, a honra da família, a honra pessoal. E se voltarmos mais atrás ainda, quando éramos ainda um ser puramente orgânico, animal, o Divaldo usa uma outra palavra mais elegante, quando éramos pessoas que a nossa preocupação era comer, beber, dormir e fazer sexo. Era um ser puramente material. Então, vivíamos em função de alimentação, de sexo e de sobrevivência. Não existe um outro sentido. E nos parece, como nos mostra Divaldo numa das suas palestras, que uma porcentagem muito grande da humanidade ainda pensa assim. É uma coisa absurda, talvez uns 60%, 70%, 80% da humanidade ainda está dormindo nessa forma de enxergar a vida. E essa forma de enxergar a vida é que nos causam erros. Erros como? Não é erro pensar dessa forma há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Fazia parte da vida de todos. Não era erro há 200 anos atrás duelar. Aquilo era uma questão de honra. Ai daquele que não fosse, era dito como covarde. Ou seja, muitos dos nossos atos, dos nossos comportamentos, tinha uma validade relativa no passado que hoje não tem mais. Um grande amigo meu disse há um tempo atrás e gravou profundamente isso em mim. Ele disse assim, hoje ele deve ter uns 70 anos, mais ou menos. Ele disse assim, quando eu era jovem, eu não pensava 2 vezes em pegar uma carcaça de um fogão, de algum objeto e jogar no rio Tietê, porque as águas do rio Tietê levavam embora. Veja, e nos dias de hoje, se eu acabar de chupar uma bala, o papel da bala, eu me sinto mal, eu não jogo no chão, eu guardo no bolso. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. Muita gente ainda tem aquela visão simplória, simplista, infantil da vida. Aí eu jogo no rio, a água do rio leva embora. Como se fosse uma coisa assim. Eu estou usando o exemplo do rio porque o tempo é curto, a gente não tem muito tempo para poder dar mais exemplos. Como se o ato de eu jogar no rio e a água do rio levar, aquilo vai desaparecer e vai... Tá tudo certo. E a gente sabe que não vai desaparecer, vai ficar no fundo do rio na forma de poluição. Mas ele disse, nos dias de hoje eu não consigo jogar um papel de bala no chão. Houve um amadurecimento, houve uma mudança ética de visão da vida, do mundo. Começou-se a fazer acertos. Por isso que não tem como falar em erros e acertos sem pensar no processo reencarnatório.
Não tem como. A reencarnação é, no nosso ponto de vista, uma das maiores manifestações de amor de Deus para conosco. Ah, você não acredita em Deus? Então tá. Então, o amor, a reencarnação, é uma das maiores manifestações de amor do universo. Né? Porque sem a reencarnação, o pilar mestre da doutrina espírita, a doutrina espírita, você pode retirar tudo da doutrina espírita, menos a reencarnação. Porque ela é o sustentáculo de todos os seus outros princípios. A vida continua, gostemos ou não. Quando você estuda a história, vai ver que os padres, na época de Galileu, disse a ele, vai lá fora e diz ao povo que a Terra não gira, que a Terra é estanque, parada, um platô, é plana. Ele falou, senão você vai morrer, nós vamos te queimar. Ele falou, tá bom, eu não quero morrer, eu vou lá e falo para eles que a Terra não gira, mas que ela gira, ela gira. Então, não acredito em reencarnação. Tá bom, mas ela existe, ela existe. A gente acreditando ou não, a reencarnação está aí. Nós temos esta vida, tivemos outra. Cada vida nós vamos corrigindo alguns erros, vamos, talvez, por um motivo ou outro, acabamos tomando atitudes não muito elegantes e criamos para o nosso perispírito, para o nosso eu, alguns compromissos. Não tem nada a ver com o castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Simplesmente nos atos não muito éticos e elegantes da minha parte que eu cometo, eu fico em dívida comigo, com o meu processo de evolução. Então, quando eu vou procurar modificar esses erros, como que eu posso fazer isso? Como é que eu posso evoluir? Aí nós vamos recorrer a Kardec, porque só Kardec tem a solução? Não, porque Kardec está aliando filosofia, ciência e os ensinos de Jesus. E ele vai dizer que para evoluir nós precisamos estudar, nos conhecer, pois isso é palavra de Jesus. Conheça a ti mesmo. Então nós vamos procurar nos conhecer, vamos procurar estudar e vamos procurar ajudar o próximo. Sem esse terceiro item fica muito difícil. De algum jeito, de um jeito ou de outro, nós precisamos ajudar ao próximo. O próximo que está bem próximo, dentro da família, o próximo que nos procuram com uma palavra amiga, com um ouvido para ele poder falar, com ajuda material, com ajuda espiritual, quando somos trabalhadores de uma casa espírita, com passe, de toda forma, ajudar o próximo. Fazer a reforma íntima através do nosso conhecer. Joana de Ângeles nos ensina isso. No profundo da nossa psique, lá no nosso inconsciente profundo, estão todos os arquétipos que nós criamos, coisas construtivas e não, conceitos frágeis, superados, conceitos bons. E esses conceitos, essas manias, essas deficiências que todos nós temos, que fomos conquistando, precisam ser trazidos à tona e trabalhado com muita vontade, com muito amor. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. Mas por que eu tenho que evoluir? Para que possamos ser felizes de verdade. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. Que paz é essa? Felicidade verdadeira. E como é que eu consigo felicidade verdadeira? Muitos, talvez 70% da população do mundo acredita piamente que a paz vai ser obtida através do dinheiro.
O dinheiro, ele é de Deus também. Ele é nobre, ele é maravilhoso quando bem usado na geração de empregos, na construção de coisas positivas. Agora, o dinheiro, ele pode levar um espírito a uma situação muito complicada quando ele é mal usado, ou seja, ele é usado apenas para a satisfação das suas paixões, como nos ensina nosso querido Divaldo. Quando nós usarmos o dinheiro de forma positiva, aí encaixa nossos erros e acertos. Eu posso ser uma pessoa muito pobre, financeiramente falando, e muito pobre espiritualmente falando. Eu posso ser uma pessoa muito rica, financeiramente falando, e muito rica espiritualmente falando. E isso mistura tudo. Rico materialmente falando e pobre espiritualmente, pobre financeiramente falando e rico espiritualmente. Ou seja, há um completo... não há uma amarração entre uma coisa e a outra. Nós precisamos então entender que nossos erros e os nossos acertos é uma conquista individual de cada um. Os erros e os acertos foram conseguidos em encarnações passadas e continuamos nesse processo de adquirir talvez outros comportamentos inadequados. Só que nos dias de hoje, agora, com a luz do Espiritismo acesa dentro dos nossos corações, com a nossa condição de perceber os mentores da espiritualidade nos intuindo pelo bom caminho a seguir, podemos fazer desta encarnação um marco de mudança. A partir dessa encarnação, eu começo o meu processo de renovação. A partir desta encarnação, eu vou lutar para ter mais acertos do que erros. A partir desta encarnação, eu vou começar a meditar mais nos ensinos do Cristo e procurar vivenciá-lo. E aqueles pontos profundos na minha psique que precisam ser modificados, eu vou pedindo força, coragem, determinação à espiritualidade para me mostrar os caminhos para que eu vá vencendo as minhas atitudes egóicas, vencendo as minhas atitudes de um orgulho que não faz sentido, procurar olhar no próximo e enxergar nós no próximo, verificar que quando a gente aponta o erro para alguém, tem 3 dedos apontando para nós. Não é fácil. Não é fácil. Falar é muito fácil. Agora há pouco mesmo eu estava aqui na internet, muitos textos lindos, fantásticos, maravilhosos, de espíritas, textos da nova era, textos que procuram fazer com que nós, seres humanos, saímos daquele casulo que nos prendia para um homem do terceiro milênio. Vídeos que toda hora nós recebemos nos nossos WhatsApps, né? Com mensagens maravilhosas, com um fundo musical muito bonito que nos emociona. Só que chegou o momento dessas mensagens todas, essas músicas maravilhosas, repercutirem dentro de nós, fazendo mudança. É muito bonito ver no WhatsApp uma mensagem edificante, com uma música de fundo, uma história que nos toca profundamente, e depois a vida continua como era há 15 minutos atrás. Esse tempo passou. Por quê? Porque nós entramos numa nova fase do planeta. O planeta está entrando num processo de regeneração. E como tal, nós precisamos fazer com que nós também passamos a entrar num processo de regeneração. Não é só o planeta.
Não é só o planeta que nós vamos falar, e agora o planeta está ficando melhor. E nós, estamos ficando melhor? Eu acho. Vamos fazer um exame de consciência profundo. Uma coisa é nós nos apresentarmos melhor quando estamos de frente de outras pessoas encarnadas. Uma coisa é nós observarmos o nosso eu profundo quando estamos sozinhos, nas nossas orações, nas nossas reflexões. É ali que nós vamos ver se nós realmente estamos melhores. E se a gente perceber que não, vamos lutar para ficar. Erros e acertos é algo que acompanha todos nós há milhares de anos. Mas para que possamos ter a verdadeira felicidade, também disse Jesus, a felicidade ainda não é desse mundo, porque o mundo verdadeiro da nossa vida é um mundo espiritual. Lá é a nossa pátria verdadeira. E não é uma questão de castigo e nada. É uma pura questão vibracional. Nós não vamos conseguir estar na espiritualidade em uma situação confortável. Não é porque Deus não quer, porque o mentor não deixa, porque a gente... Não é nada disso. É nós. É dentro de nós. É quando nós mudarmos dentro de nós. Esse é o primeiro item. A mudança real dentro de nós. Essa mudança real dentro de nós, ela se torna um pouco mais fácil quando a gente estende a mão àquele que precisa. De todas as formas. De todas as formas que está ao nosso alcance. Francisco de Assis disse, vamos começar fazendo aquilo que é possível, que quando a gente menos perceber, estaremos fazendo o impossível. Viver o Evangelho dentro de cada um de nós. Nós vamos ler o Evangelho em casa, meditar naquelas mensagens dos mentores que está ali naquele Evangelho e pôr em prática na nossa vida. Na hora que eu colocar em prática na minha vida, começando um pouquinho, depois um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, nós vamos modificando o nosso aura. As coisas à nossa volta vão ficando melhores. As dificuldades, elas vão continuar. Mas muitas dessas dificuldades, elas serão minimizadas. Pode ter absoluta certeza. A partir do momento que você, eu, todos nós, passamos a nos preocupar em melhorar de dentro para fora, a espiritualidade à nossa volta já começou também a mudar o nosso destino. Eu tenho um cartaz, inclusive eu preciso arrumar uma moldura para colocar ele. Ele está em inglês, eu comprei fora do Brasil, mas eu achei maravilhoso. Ele está escrito assim: o teu pensamento vai formar as suas palavras vão formar os seus atos vão formar o seu caráter, e o seu caráter vai formar o seu destino. Deus não tem nada a ver com isso. Os mentores não têm nada a ver com isso. É nós que temos a ver com tudo isso. Pois é, por isso nossos erros e acertos, eles são uma parte da nossa vida, é um motivo de nós estarmos aqui, correção dos comportamentos inadequados e exaltação, melhoria dos comportamentos elegantes, éticos. E nesse turbilhão de a gente melhorar, nós vamos arrastando outras pessoas com a gente. Porque os exemplos, eles são extremamente estimulantes, né? Quando a gente olha pessoas que doaram sua vida ao próximo, cria dentro de nós, né,
uma coisa tão boa, né? Olhar essas personalidades que dedicaram sua vida pelo próximo. Vamos também a gente, dentro das nossas possibilidades, fazer alguma coisa em prol ao próximo e em prol a nós mesmos. O tempo já está passando, infelizmente. Então eu convido todos a cerrar os olhos para que possamos fazer o nosso encerramento. Essa música de fundo para nos dar a tranquilidade. Nós vamos respirando tranquilamente e vamos nos desligando, saindo fora do corpo. Nós vamos viajando pelo nosso planeta Terra e vibrando muito amor por todas as nações, por todos os povos, vibrando amor para aqueles que nesse instante precisam de uma colocação profissional, não só no Brasil, como em todo o planeta Terra. Todos precisamos do pão sobre a mesa, de um teto para cobrir nossas cabeças. É de vital importância que os homens que detêm o poder ajudem a todo esse contingente de pessoas. Bem nós sabemos, Pai, que são provas, sim, são provas. Mas nós queremos aqui ajudar com a nossa vibração de amor para todos eles. Como a prova da doença, a prova das desilusões da vida, as expiações, que possamos nós, nesse instante, colaborar para ajudar. Aonde estiver uma alma nesse instante, sofrendo daquilo que estiver sofrendo, que possamos ajudar. Pedimos pelo nosso querido Brasil, que passa por um momento tão difícil. Também entendemos que são expiações nossas do passado. Mas pedimos, meu Pai, ajude-nos a vencer. Pelos hospitais pedimos, pelas escolas, pelas religiões. Mestre de todos os mestres, que o teu amor recaia sobre todas as criaturas, recaia sobre todos aqueles que ainda se colocam como nossos inimigos, para os nossos amigos, para aqueles entes mais chegados, que possam também receber o nosso amor para a nossa casa, sim, para o nosso lar. Obrigado, meu Deus, que a tua energia de amor e paz venha recair sobre o lar de todos nós. E por fim, por nós. Nós te agradecemos o tanto que nos é dado. Nós te pedimos que não nos desampare, meu Deus. E acima de tudo, cumpra-se a sua vontade e não a nossa. Que assim seja.